5, versículo 21. Efésios capítulo 5, versículo de número 21. Quem estiver trazendo a água não precisa mais trazer água, tá bom? Descansa aí até o final do culto. Eu vou me virar com essa água que tem por aqui. Efésios capítulo 5, versículo 21. Carlos e Ziane tão rápido, acho que foram os primeiros que abriram. Eu observei que abriram no texto. Todos encontraram? Olha o que diz. A gente não vai ler o texto todo, a gente vai ler um versículo, vamos falar sobre ele, depois outro versículo, vamos ficar alternando nesse modo, tá bom? Diz assim. Glória a Deus. Esse microfone está querendo me passar a perna. Versículo 21, ajuda aí, Rafael Jardiel. Diz assim. Olha o que diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor, ou de Deus. Preste atenção, olhe para cá agora. Às vezes a gente fica dizendo assim: rapaz, tudo o que o missionário Rivaldo disser como ordem precisa ser feito. Nem tudo. Por quê? Porque eu tenho as minhas obrigações de se sujeitar a você. Entende o que o texto está dizendo? Isso aqui é o apóstolo Paulo. Sujeitai-vos uns aos outros. O que Paulo está dizendo? Respeite a posição do outro no temor do Senhor. Espera aí. Aquilo que alguém está falando, vamos lá, vamos dar um exemplo. Digamos que Ziane disse: Rivaldo, ficaria melhor se o culto começasse de 7h30 e terminasse de 9h30. Estou dando um exemplo. A gente conversaria com a igreja, se a maioria concordasse, a gente trocaria o horário. Estou dando um exemplo, tá, gente? Porque tem gente que até dá um exemplo, faz fofoca, faz confusão. Estou dando um exemplo. E a gente conversaria com a maioria concordando, a gente mudaria. Aí digamos que de repente chegue eu aqui. A partir de hoje o culto é de 7. Eu não me sujeitei aos outros. Porque pode ser que você não possa chegar tão tarde em casa todo dia. Pode ser que 9h30 para você sair daqui não seja um bom horário. Então eu preciso dialogar com você para saber se isso que nós vamos mudar ou fazer é a melhor escolha. Sujeitai-vos uns aos outros. Aí o texto começa pelos irmãos. Aí o versículo 22 entra dentro do casamento. Aí ele vai dizer assim: esposas, essa vai para as mulheres, tá? Nem se preocupe que depois vem marido, depois vem filho, depois vem até o gato tá no meio aqui. Esposas, que cada uma de vocês se sujeitem a seu próprio marido como a Deus. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, também a esposa se sujeite em tudo ao seu marido. Preste atenção a isso aqui. Algumas traduções estão dizendo: em tudo a esposa seja submissa. Dependendo do seu texto, alguns está sujeita, em outras traduções está submissa. Todo mundo fala errado sobre essa questão de se sujeitar ou de ser submisso ao marido. Perceba que a palavra sujeição ou submissão é a união. Olha para cá para você depois não dizer assim: tu tem que fazer tudo que o teu marido manda. Se vier botar a culpa em mim, eu digo aqui não, eu não falei isso não. Quem falou foi você. Porque é assunto delicado, aí eu tenho que trazer a tua atenção para cá. O que é submissão? Sujeição. O que a mulher tem que se sujeitar ao marido? Submissão, sujeição é a união de duas palavras. Quantas palavras? Quantas? A gente vai mastigar, que é para depois você não entender errado. Ainda está mais gravando ali. Duas palavras: sujeição e submissão. Tem raízes na mesma palavra, que é função diferente. A palavra sub ou suge é outra. Diga assim: suge ou submissão.
significa outra ou segunda. Então, sujeição é segunda missão, segunda função. Está entendendo isso aqui? Então, esposas, sejam submissas, ou seja, ocupem a segunda função. Por quê? Porque a primeira é do marido. A Bíblia aqui não está dizendo que a mulher está em cima, nem que a mulher está embaixo. A Bíblia está dizendo que, mulheres, a tua missão dentro do lar é diferente da missão do marido. É isso que o texto está dizendo. Vocês controlam o corpo, fazem parte do corpo, como a igreja faz parte do corpo de Cristo. O marido é a cabeça, a sua cabeça, como Cristo é o cabeça da igreja. Então as mulheres nem estão em cima, nem estão embaixo, mas estão de lado, do lado do marido. Por quê? Porque ela não está abaixo dele, ela está com uma função diferente dele. Eu sou missionário, Lucineide é diaconisa, mas Lucineide não está escravizada de mim, mas é uma função diferente. Embora a minha tenha mais responsabilidade que a dela. Entende isso aqui? Quando Deus vai fazer o homem e a mulher, Deus faz primeiro o homem. Quando Ele vai fazer a mulher, Ele não faz a mulher da cabeça para mandar ou para querer ser melhor, e nem faz a mulher dos pés para ser pisada. Deus faz a mulher da costela. Então diga assim para esse irmão: a mulher tem outra função do lado do homem. Então, em miúdos, trocando em miúdos, o que é submissão? Mulheres, sejam submissas. É sempre atribuir ao marido. Quem não tem marido deve estar dando bastante glória aí, porque tem marido que dá trabalho. Então o que é ser submissa? É atribuir ao marido a função de decisão. Você sabe por quê? Porque se ele decidir errado, alguma coisa e der errado, Deus cobrará do marido. Vamos fazer uma reforma, vamos comprar alguma coisa. É óbvio que eu não estou falando de, eu vou ali comprar um pirulito, vou pedir ao meu marido. Pelo amor de Deus, entende o que eu estou dizendo? Vamos comprar um carro, vou conversar com o meu marido. Porque no final, a decisão tem que ser dele. Os homens digam assim para as mulheres: no final, a decisão tem que ser dele. Submissão. Qual é a função do marido? É decidir. Qual é a função da mulher? Administrar. A mulher administra. A função da mulher dentro da casa é a função de administração. Mas quem é o presidente? É o homem. Entende isso aqui? O homem é o presidente, a mulher é a governadora. Por acaso você vê o presidente falando, brigando com o governador? Não, eles se comunicam. Mulher, como é que tá as coisas? Está faltando isso, isso e isso. Pois o marido é o responsável por providenciar aquilo, por decidir o que vai ser feito. Algumas mulheres não gostam de ser submissas porque ela foi ensinado errado. Mas a função da mulher é isso. Não é que a mulher é desvalorizada, não é que a mulher vai ser feita de escrava, não é que a mulher é empregada, não. Vamos para a função do marido que você vai entender já já. Versículo de número 22. 25. A gente leu até o 24, não foi? Versículo 25. Maridos, cada um de vocês ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Olha para cá. Primeiro, sejam submissos uns aos outros. Segundo, mulheres, seja submissa ao seu marido. Terceiro, maridos, ame e cuide da esposa como Cristo amou e cuidou da igreja.
Por que muitas mulheres não são submissas? Porque o marido não faz isso. Como é que Cristo cuidou? Cristo morreu pela igreja. Cristo entregou a sua vida pela igreja. Sabe por que muitas mulheres não são submissas? Porque o marido não vale nada. Olha o que diz o texto. Aí quando é em culto das mulheres, todo culto da mulher que eu vou, impressionante. Um dia ainda eu falo em culto de mulher. Todo culto da mulher que eu vou, a mulher sábia edifica a sua casa. Mas Jesus disse assim: o homem tolo que não constrói a casa sobre a rocha, no primeiro vento e na primeira tempestade, a casa derrubada e grande é a ruína. Por que a sua mulher aí, cadê o homem? E aqui o homem não é homem e mulher não, é o homem mesmo. Porque mulher não constrói casa. Quem constrói casa é homem. Naquela época. Diga assim para essa pessoa que está do seu lado, diga: a mulher vai ser submissa quando você souber fazer a sua parte. As mulheres agora chegam, tá tudo com cara feia, agora tá tudo rindo. Então quer que a mulher seja submissa? Ame ela como Cristo amou a igreja. Diga assim para o irmão que está ao seu lado: eu estou gostando desse negócio, dessa revelação. Então por que a maioria das mulheres hoje em dia não são submissas ao marido? Porque o marido não faz o papel de marido. Faz o papel de cavalo, de jumento, de burro, da coice. Mas de marido não faz. Diga assim: mulheres têm que ser submissa ao marido. Mas diga: o marido tem que amar a mulher como Jesus amou a igreja e morreu por ela. Então as mulheres não gostam, se sentem mal em receber a palavra de submissão. Não é porque ela quer ser melhor que os maridos, não. É porque ela sabe o peso, o marido que ela tem em casa. E a Bíblia vai dar o amparo para que cada um cumpra a sua função. Se eu não se submeto ao meu irmão, é óbvio que o meu irmão não vai se submeter a mim. Se a mulher não se submete ao marido, é óbvio que o marido não vai amar a mulher e vice-versa. Mas olha como a instituição família tem que funcionar. Imagina se toda a família funcionasse como diz a Bíblia, se não estava tudo bem. Se a mulher se submetesse ao marido, e se o marido amasse ela como Jesus. Já imaginou como é que Jesus ama cada um de vocês que fazem a igreja? Jesus morreu para dar a salvação para quem não merecia. Versículo de número 25 mais uma vez: maridos, que cada um de vocês ama a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse e tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. 27, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Versículo 28, assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Isso aqui dá uma pregação daquela de arrancar o couro da pessoa. Não dá não? É porque eu não vou falar. Vou falar só, vou passar só assim o básico para vocês. Mas isso aqui, se for montar uma doutrina, vai sair tanto homem chorando, vai sair tanta mulher chorando. Mas isso aqui dá um negócio tremendo. Dá 5 horas de pregação, só esses textozinhos que a gente vai ler. Eu estou passando por cima só para você ter noção do que Paulo está colocando para cada função da gente na família. Versículo 29, porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como Cristo faz com a igreja. 30, porque somos membros do seu corpo, e eis que o homem deixará o pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando uma só carne. Grande é esse mistério, eu me refiro a Cristo e a igreja. No entanto, também a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeita ao seu marido em submissão. Olha só. A função da mulher tem um lugar dela, é esse. E a função do marido tem um lugar dele também, esse aqui.
Se cada um fizesse o seu devido lugar, não tinha briga, não tinha contenda, não tinha problema, não tinha nada. Mas só que a família tá assim, ó, cabeça para baixo. Capítulo 6, versículo 1. Bem aí na frente, capítulo 6, versículo 1, Jardiel. Ajuda Rafael aí. Capítulo 6, versículo 1. Diga assim: primeiro, a mulher. Segundo, o marido. Terceiro, vamos ver o filho. Filhos. Vocês primeiro começam dizendo assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Que honre o pai e a mãe, pois é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo ocorra bem com você e você tenha uma vida longa sobre a terra. Olha para os filhos agora. Mulher, submissa ao marido. Marido, ame como Jesus amou ela, a igreja. Filhos, obedeçam aos seus pais honrando-os, porque isso é justo. Porque quando você obedecer ao seu pai honrando, você sabe o que é dar honra? É mesmo quando você estiver correto, você não desmerecer essa pessoa. Porque tem gente que quando o pai reclama, o que o filho faz? O senhor é um velho safado. A senhora é uma... Aí começa desrespeitando. Aí toda vez que você lança uma palavra de desrespeito, toda vez que você lança uma palavra de diminuição contra o pai e contra a mãe, os teus dias na terra são diminuídos. Essa é a função do filho. Versículo 4. E vocês, pai e mãe, não provoquem a ira dos seus filhos, mas tratem de criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Olha o conselho. Não provoque a ira dos filhos. Sabe o que é provocar a ira? É fazer vergonha a ele na frente dos outros. Tem texto que no lugar de ira vai estar assim: não envergonhe. Quando você faz vergonha ao teu filho, à tua filha, na frente dos amigos dele, você está provocando a ira. Aí quando ele começar a tratar você mal, quando ele começar a tratar você como ele trata todo mundo, não ache ruim. Olha o conselho de Deus. Trate ele na disciplina da admoestação. É assim, eu quero desse jeito, mas é entre você e ele. Está bagunçando na igreja? Eu dou essa salinha para você conversar com ele ali dentro. Pode levar um cipózinho ungido, porque a Bíblia manda descer o cacete ali dentro. Mas não na frente dos outros. Entende isso aqui? Ah, mas só tem 5 anos, ele pode ter 20. Não pode fazer vergonha ao filho na frente de ninguém. Esse é o papel do pai e da mãe. Quer repreender? Espera chegar em casa. Quer descer o cacete? Você já vai fazendo assim na igreja, ó. Oh, glória, meu Jesus. Mas quando chegar em casa, o braço já está treinado. Mas não na frente dos outros. Mas quando chegar em casa, bota a criatura sentada num negócio. Ah, quando eu for pai, o bicho vai pegar fogo. Pega um cipó, unge ele, pede para... Traz aqui para a gente ungir. A gente unge com óleo. Esse é o papel dos pais. Não provoque a ira dos filhos. Filhos, honre pai e mãe. Versículo 5. Agora para quem é empregado, para quem trabalha, para quem tem emprego. E vocês que são empregados, obedeçam aos seus empregadores. Tem texto que vai dizer: quem é servo, obedeça ao Senhor. Tá bom? Aos seus empregadores aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como vocês servem a Cristo, fazendo o trabalho de vocês de coração e como se fosse a vontade de Deus. Sirva de boa vontade, versículo 7. Sirva de boa vontade, como se estivesse trabalhando para o Senhor e não para homem, sabendo que cada um, se fizer a coisa certa, receberá o dobro do Senhor, seja servo, seja livre. Quem trabalha aqui? Quem tem emprego? Quem é patrão
Aí não levanta a mão não. Se você trabalhar para você, não levanta. Só levanta se você trabalhar para alguém. Olha o que diz o texto. Trabalhe com sinceridade, com amor, temor e tremor. Você sabe o que é isso? Eu tenho que chegar lá de 10 horas do dia. Quando der 9h30, você já está na porta. Se vocês fizerem isso, a Bíblia diz que Deus fará prosperar tuas finanças. Às vezes, não é o devorador e o cortador que está tirando. Você dizima, mas a tua finança é amarrada. Às vezes, é porque você não honra o teu patrão. Olha o que diz o texto. Porque se vocês fizerem isso, o Senhor recompensará em dobro. Não é bênção espiritual, não, é dinheiro. É fazer render. Porque tem gente que chega no trabalho e diz: ah, lá vem aquele nojento daquele patrão. Se ele falar alguma coisa hoje, eu rasgo a cara dele e vou-me embora. O conselho de Paulo não é esse. Quanto a vocês, obedeçam os seus senhores na terra, com tremor e temor, sinceridade de coração, como vocês servem a Cristo. Se o teu patrão disser: não, eu quero você aqui na terça-feira de noite fazendo isso para mim, faça. Você vem para o culto de quinta. Entende o que eu estou dizendo? Como é sério. Agora, se você for consagrado, aí é outra história. Olha o que Paulo está dizendo. Sirvam ao patrão como se você estivesse servindo a melhor pessoa do mundo. Quando você chegar lá, dá um beijo, dá uma garra a ele, diga obrigado pelo seu ter vindo ver o meu. Porque tem, olha, Paulo é tão detalhado que Paulo vai dizer aí, acompanha comigo, versículo 6, capítulo 6, versículo 6. Não sirvam apenas quando estão sendo vigiados. Porque tem gente que é assim, quando o patrão está, o cabo trabalha, parece até um robô. Mas quando o patrão não está, eu faço de todo jeito. Eu faço do jeito que eu quero. Não é assim não, viu? Olha o que Paulo está dizendo. Façam de coração, porque essa é a vontade de Deus. Se for para fazer de todo jeito, melhor dar um emprego para outra pessoa. Versículo de número 9. Entendeu essa parte do empregado? Entenderam isso aqui? Chegue no horário, saia no horário. Tá. Porque aí o teu patrão, embora ele não seja uma pessoa muito delicada, mas Deus vai fazer recompensar a tua finança. Versículo 9. E vocês, patrão, quem é patrão aqui, prepara-te agora o lombo. E você, patrão, faça o mesmo com os empregados. Deixe de ameaçá-los, sabendo que o Senhor tanto é dele como de vocês, e que ele está no céu e ele não trata as pessoas com parcialidade. Olha os patrão, se o teu empregado faz as coisas certinhas, cuidado com o que você está falando com ele, ou está fazendo com ele. Porque o Deus que olha você é o Deus que está lá no céu e que olha ele também. Porque tem gente que acha que Deus só age em algum lugar. Até no emprego, irmão, Deus também age. Você está trabalhando ali, cumprindo teu horário, aí o teu patrão vem querendo te humilhar, fica calado, como se fosse Jesus que estivesse reclamando com você. Porque Deus vai prestar conta. Versículo de número 10. Quanto aos demais, sejam fortalecidos. Quanto aos demais, olhe para cá. Quanto aos demais é assim. Não é marido ainda, não é esposa ainda, não tem filho ainda, não tem emprego ainda. Aos demais. Olha o recado. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Como é que a gente se fortalece no Senhor? Se dedicando, lendo, orando, buscando. Aos demais. Vá para o versículo de número 12. Porque a nossa luta não é contra as pessoas. Tem texto que vai dizer assim: contra carne e sangue, tá? E
algumas Bíblias vão estar contra as pessoas. Não é contra as pessoas, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores do mundo tenebroso, contra a força espiritual do mal na região celestial. Por isso, peguem a armadura de Deus, para que no dia mal possam resistir. Depois de ter feito isso, permaneça inabalável. Olha só. Está fazendo tua parte? Olha, sou filho, então vou fazer isso. Eu sou pai, então não vou fazer isso com o menino. Eu sou esposa, vou honrar. Eu sou marido, vou fazer. Eu sou empregado, sou patrão. Fez! Qual é o próximo passo? Vai surgir problemas pessoais. De todo jeito vai surgir problema pessoal, em todas as áreas. Mas olha o que o texto vai dizer. Porque a nossa luta não é contra as pessoas, pelo qual nós tivemos um desentendimento. Não é contra ele, nem contra ela que você tem que brigar, que você tem que guardar mágoa no coração. Mas olha o que diz o texto. A nossa luta é contra principados e potestades e dominadores desse mundo nas regiões celestiais. Quando você se desentender com alguém, procure imediatamente corrigir, porque a Bíblia diz que se estiver na casa de Deus com problema com outra pessoa, com algum irmão em especialidade, nem adore a Deus, não receba oportunidade, não cante, não traga oferta, não faça nada, porque Deus não recebe. Qual é a luta? A luta é contra os demônios. A luta é contra principados e potestades, que são demônios que não se manifestam não. Tem crente que ele tem esse tipo de demônio sobre a vida dele. Você pode botar o pregador que for, vai orar, ele não vai se manifestar. Por quê? Porque são demônios que estão em regiões celestiais. Não estão em regiões nesse plano que nós vivemos. Tem demônios que estão andando por aqui, ó, por aí, por lá, pelo Brasil inteiro. E esses demônios incorporam dentro das pessoas, tomam a mente dela, fazem ela fazer coisas que não é para fazer. Mas tem demônios que eles não entram nas pessoas, eles estão de longe, em um plano muito mais superior. São demônios que não podem ser vistos nem por dons. Eu tenho um dom de visão, esse demônio tu nunca vai ver. Eu tenho um dom de orar e Deus mostrar o espírito, esse você não pode ver, porque esses demônios são muito poderosos, eles não se manifestam. E a Bíblia diz que para vencê-los, só com as armaduras de Deus. Cada armadura representa uma coisa. Já passou meia hora, misericórdia. Vou até fechar minha Bíblia, não vai dar tempo a gente falar da armadura não. São demônios que confundem a mente do crente se ele não estiver com as armaduras. São esses tipos de demônios o qual nós temos que lutar, que fecha igreja, que derruba pastor, pregador. Esses tipos de demônio aqui, demônio de regiões celestiais. Em Pombagira, Zé Pilinta e Chucaveira, que coisa nenhuma. Agora esses demônios aqui sim. Porque Jesus disse: eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E o resto? Não podemos. O que nós podemos? Nos revestir da armadura de Deus, o escudo da fé. Porque esses demônios atacam, e atacam para valer. A Bíblia diz assim: porque por um caminho tu irás, por 7 caminhos os demônios irão, para não passar por você. Mas esses não. Tu vai por um caminho e ele está te esperando lá na frente. Independente se você faz as coisas certas ou erradas, são demônios ousados. São os demônios que controlam os governos, que controlam grandes corporações. Demônios que derrubam avião, não sei quantas pessoas dentro. Demônios que estão em outro patamar que a gente não tem ideia. Só com a armadura de Deus, escudo da fé, a espada do Espírito, os calçando do evangelho da paz. Porque se o evangelho da paz não estiver sobre a tua armadura, o demônio celestial vai agir na contenda e vai derrubar você do mesmo jeito. Se a palavra de Deus não for a tua espada, você vai até se defender com o escudo da fé, mas não vai saber atacar. Vai passar a vida inteira sendo atacado pelos demônios, mas não vai conseguir reagir. Por quê? Porque a palavra de Deus não está sobre você. Você não sabe nada.
E a Bíblia, eu até esqueci de ler um texto aí, no livro de Efésios ainda, eu vou terminar com ele. O versículo de número 18. É muito interessante esse versículo 18. Diz assim: orem em todo o tempo no Espírito Santo, com todo tipo de oração e súplica, mas para isto vigiem com toda perseverança por todos os santos. Olha o que diz o texto: orem em todo o tempo no Espírito. Deus mandou fazer? Deus mandou orar por fulana? Deus mandou fazer isso? Faça. Mas para isso vigie também em todo o tempo. Porque o que adianta nós nos levantarmos para uma campanha e não vigiarmos? Porque esses demônios que estão sobre essas regiões celestiais, eles vão agir, não tenha dúvida, sobre a parte cujo você está em defeito. Se ele sabe que é ciúme, nem que ele pegue uma pessoa e bote dentro da tua casa para fazer na tua frente, para ver a tua reação, ele pode fazer isso. Se ele sabe que as finanças, até as pessoas que era certo pagar, os demônios, esses tipos de demônio agem e segura. Não sei qual é o problema, mas se vocês forem orar, principalmente para quem é da intercessão, vai orar, agora vai vigiar na mesma proporção que vai orar. Ou você acha que Satanás vai chegar, um demônio desse tipo? Você lembra de Jesus, quando foi expulsar o demônio do menino? Os discípulos colocaram a mão e nada. Aí foram chamar Jesus para expulsar o demônio. Jesus disse: olha, tem demônio que não sai só com oração, mas com oração e jejum. O que é jejum? Alguém já se perguntou? Não, jejum é deixar de comer. Não exatamente. Qual que é o jejum bíblico? Todas as vezes que alguém na Bíblia ia jejuar, teria. Ele pegava, escolhia um lugar. Por isso que a gente diz assim: olha, irmão, o negócio é ir para o monte. Não tem que ir para o monte. Não, o negócio é: eu só vou entregar o propósito se for para levar não sei aonde. Acaba com essa história. Os discípulos iam para o monte porque eles entravam em jejum, ou seja, não faziam aquilo que eles gostavam. Naquela época era comer. Eles não comiam, não se alimentavam. Iam para o monte. Por que o monte? Porque o monte era um lugar que as pessoas não iam, que dava trabalho de subir, era dificultoso, o povo não ia. Então Jesus pegava os discípulos, e às vezes nem os discípulos subiam, ia para o monte em jejum. Para quê? Para ficar só. Mas para ficar só para quê? Para refletir o que ele está em defeito nele. Todas as vezes que você fizer jejum, você tem que refletir o que está em defeito em você. O jejum serve para isso. A psicologia vai dizer que quando nós estamos muito preocupados, a gente não sente fome, mesmo não tendo alimento no estômago. Já percebeu? Você está muito preocupado, você não come, a comida não desce. Por quê? Porque a tua mente está focada naquilo. Então para que serve o jejum? O jejum, você quer ver se o jejum está funcionando? É quando você começa a orar a Deus sobre você e os seus problemas e defeitos, e nem fome você sente. Então eles jejuavam para saber se a reflexão deles estava sendo feita da forma correta. Porque se eles estivessem jejuando e as tripas comendo tudo por dentro, era porque eles não estavam com a mente de fato focada naquele propósito. Para que isso que serve o jejum? Então tal que Jesus vai dizer assim: quando você for jejuar, não faça a cara de quem está com fome, nem de quem está triste, mas se ajeite, passe pelas pessoas como se você tivesse normal. Porque que graça tem eu entrar em um propósito pessoal e sair dizendo para todo mundo: eita, eu jejuei hoje, eu orei hoje, eu fiz hoje. Serve de nada. É tão tal que a oração mais poderosa não é nem a que a gente faz aqui,
É a que a gente faz em casa, sem ninguém ver. Lembra que Jesus disse? Entra no quarto, fecha a tua porta, ora em segredo, porque o teu pai que vê em segredo responderá a tua oração. Existem 5 tipos de oração, como a gente já trabalhou em um culto, faz muitos anos isso, viu? Sobre oração com intercessão. Depois eu vou renovar essa palavra e trazer para vocês, mas faz muito tempo que eu falei sobre isso. Então, orando em todo tempo e com toda a súplica, mas para isto, vigiando em todo tempo e com toda a súplica no Espírito. O que é no Espírito? No Espírito é agir de acordo com o Espírito. Quando você perceber que a atitude daquela pessoa contra você está querendo te tirar do foco, você vai dizer, não, aquilo não é ela não. Eu estou agindo pelo Espírito. Aquilo ali é Satanás. Se Satanás usou a boca de Pedro, quanto mais a tua, quanto mais a minha. Satanás desviou um apóstolo, que foi Judas. Imagina a gente, como nós somos frágeis. Então assim, vamos desempenhar o nosso papel? Qual é o teu papel? É saber que existem determinados tipos de roupa que você tem que vir para a igreja, e tem tipos de roupa que você não tem. Mas você olhar para o lado, rapaz, fulano está com a roupinha ali, daí, faz a tua parte, deixa fulano. Coloca-te no teu lugar. Será que não tem pessoas na igreja estabelecidas e preparadas para observar fulana? Tem. É a tua obrigação olhar para fulana? Não, é a tua obrigação ouvir a palavra. Então ouve a palavra. Ah, mas porque fulano passa 3 meses aí na igreja, deixa fulano ir para o Cafundó dos Judas, não vir para a igreja, deixar de vir para a igreja. Não é a tua função observar a vida de fulano. Entende o que eu estou querendo dizer? Se cada um desempenhar o seu papel, a gente vai para frente. Por que tem igreja que existe muita fofoca? Porque o povo fica olhando na vida do outro. Fofoca só sai quando eu vejo a vida do outro. Quando eu vejo a minha, não sai fofoca. Ah, mas rapaz, entende? O que eu estou querendo dizer é que nós temos a nossa função de nos colocar no nosso lugar de apropriação que Deus nos posicionou. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 14, será que todo mundo prega? Será que todo mundo é porteiro? Será que todo mundo fala em línguas? Não, cada um foi colocado e estabelecido por Deus conforme o seu propósito. Orando e vigiando. É engraçado, a gente fala tanto de oração, mas cadê a vigilância? Porque se eu oro, mas não vigio, não serviu de nada. Se eu chamo você, vamos orar para Deus trabalhar sobre a vida da tua família, mas se eu não vigio com as minhas atitudes, a minha oração não serviu de nada, Deus não vai responder. Porque a oração, ela prepara o reino espiritual para quando você for agir, ninguém atrapalha a tua ação. E vai ser a tua ação. Quando você diz assim, eu vou orar pelo meu marido para Deus libertar ele do vício, aí tu paga o preço para orar. Deus, ele vai repreender o vício, mas é a tua atitude que vai conquistar. Porque assim, todo mundo que é todas as pessoas do mundo, elas têm um demôniozinho nelas, que aperreia em alguma área. Digamos que alguém aqui tem um pai que tem um vício. Quando você ora pelo teu pai que tem um vício, Deus, ele vai fazer com que os olhos do teu pai não sejam mais manipulados, que o ouvido dele não seja manipulado quando você falar. Porque às vezes a gente fala com alguém, mas ele não ouve, o demônio não deixa. Mas quando você ora, Deus remove essas escamas do olho e esses tapão dos ouvidos, e é a pessoa que te escuta, mas é a tua atitude que vai fazer a pessoa chegar aqui na igreja. Não é Deus quem vai lá, de certa forma tem a sua contribuição também. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Mas às vezes Deus, ele quer salvar pelo teu testemunho. Tem gente que diz assim, a salvação é individual. É, mas a Bíblia diz que a esposa que for prudente pode salvar o marido. A Bíblia diz que a oração dos irmãos pode salvar o enfermo. Então não é individual. De certa forma, eu posso salvar alguém pelo meu testemunho, como também posso afastar alguém pelo meu testemunho. O problema é que a gente vai interpretar a Bíblia de uma forma isolada, não entende que tem outros textos que a gente precisa alegorizar a coisa.
Aí quando a gente vem para a mulher tem que ser submissa. E o marido não tem que amar ela como Jesus amou a igreja? Tem. Principalmente os pais metem o pau nos filhos. Meu filho é desobediente, mas faz vergonha o filho na frente de todo mundo. Não provoque a ira dos vossos filhos. E os empregados reclamam que o patrão não vale nada, mas ele não cumpre o papel e a obrigação de desempenhar o seu serviço. Já o patrão diz assim: eu só boto fulano porque eu sei que ele precisa, porque é preguiçoso, mas também não cumpre o papel de patrão, que é pagar em dia, elogiar quando o trabalho está sendo bem feito, dar condições de trabalho para o trabalhador. Se nós desempenhássemos a nossa função, seria outra coisa. Diferente, orando e vigiando. A igreja de Jesus, ela foi chamada para isso. Existe aquela palavra que Deus quer trabalhar sobre a tua vida, mas existe essa palavra a qual Deus quer ensinar a você. Entende o que eu estou querendo dizer? Há um tempo determinado, como foi lido, para todas as coisas. E hoje a mensagem que Deus colocou no meu coração foi essa. Confesso que eu queria pregar isso aqui no culto com mais pessoas, mas você já está sabendo, você não é mais inocente. E se você quer que essa pregação se espalhe para mais pessoas, bota o canal da igreja, olha, assista esse vídeo aqui, que esse vídeo vai ser bom para você. Principalmente aqueles maridos rebeldes e aquelas mulheres que faz vergonha a todo mundo. Pronto. Vamos ficar de pé? Se eu disser a você que já passou 1 hora, você não acredita, mas passou 1 hora. 1 hora, é 9h15.